Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos começando mais um Evangelho no Jefa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês que estão prestigiando o nosso programa, acompanhando o nosso programa, fazendo o Evangelho no Lar junto com a gente. Então convido a vocês para fazermos a prece de abertura para iniciarmos o programa de hoje. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco em mais esta noite, em mais este programa, nos ajudando e nos auxiliando a melhor compreendermos as lições de Deus e de Jesus. Que esses amigos queridos nos envolvam com o seu amor, com a sua bênção, e que sejamos todos beneficiados na noite de hoje em mais este Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje vamos ler o item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena, mensagem de uma rainha de França, Havre, 1863. Então lembrando, que o Evangelho às vezes muda a tradução, de uma editora para outra, mas o sentido das palavras, o sentido do texto é o mesmo. Quem melhor do que eu poderia entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, poderia compreender o nada dos reinos do mundo senão eu? O que eu levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela me acompanhou, sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu esperava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezava, pois não eram de sangue nobre. Agora eu compreendo a inutilidade das honras e das grandezas que se busca com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua plenitude, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes que teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai-os então na estrada de abrolhos e espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mais uma ilusão. Logo percebem que apenas encontram sombras e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que os levariam à morada celeste. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, nessa mensagem, que é uma mensagem de um espírito, que quando se encontrou no plano espiritual, viu que todos os bens terrenos, toda a nobreza, tudo aquilo que mais importava para aquele ser enquanto estava encarnado, nada disso tinha tanta serventia no mundo espiritual. Os bens terrenos, nós precisamos utilizá-los sim, precisamos aproveitá-los da melhor forma possível. Mas saber que um dia, quando retornarmos ao mundo espiritual, não levaremos nada disso para lá. Levaremos sim o conhecimento que adquirimos, levaremos todo o bem que fizemos, todo o bem que acumulamos aqui na Terra. Isso é o que será levado em conta no plano espiritual. Tem um livro muito interessante do Chico Xavier, chamado Voltei, em que ele narra a história ali de um espírita, uma pessoa espírita, que durante muito tempo esteve à frente de uma instituição espírita, e quando chegou no mundo espiritual, bem parecido com essa história que a gente viu aqui no Evangelho, viu ali no mundo espiritual pessoas que ele, não que ele desprezava, mas que ele entendia que não eram pessoas tão evoluídas assim, que eram apenas frequentadores do centro espírita, e ali ele percebeu que aquelas pessoas estavam à frente dele. E um dia questionando, conversando com uma dessas pessoas, ele falou: nossa, como é que você conseguiu atingir esse patamar aqui no plano espiritual? E aí aquele, era um senhor, virou para ele e falou: olha, eu
simplesmente coloquei em prática aquilo que eu ouvia do Senhor no Centro Espírita, nas suas pregações, nas suas palestras. Então esse é um grande alerta para todos nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, que o que fizemos aqui no plano Terra, o bem que fizemos aqui, somente isso será levado em conta lá no mundo espiritual. Os bens terrenos a gente usa aqui, usufrui deles aqui, da melhor forma possível, com muita sobriedade, com muita tranquilidade acima de tudo, mas saber que tudo é perecível, tudo passa, tudo ficará aqui, inclusive o nosso corpo físico. Quando desencarnarmos, quando morrermos, o nosso corpo ficará aqui. Se for enterrado, se for cremado, não importa, mas ele vai ficar aqui. O nosso espírito continuará vivendo. Então a gente precisa se conscientizar disso. Saber que a nossa vida é passageira, que nós estamos aqui na Terra, nós estamos de passagem aqui. Um dia retornaremos ao mundo espiritual e a gente precisa fazer essa pergunta para nós mesmos. O que levaremos daqui? De que forma eu vou ser recebido no mundo espiritual se continuar sendo ambicioso, ganancioso, orgulhoso, extremamente apegado aos bens terrenos? Muito provavelmente uma situação parecida com essa, descrita aqui nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é para a gente refletir. Não é para a gente ficar... então vou largar tudo, vou viver de luz. Não é assim também. Mas é saber utilizar bem os bens da Terra. Saber utilizar de tudo aquilo que nós temos aqui à disposição, dos empréstimos que Deus nos deu, porque inclusive o nosso corpo físico é um empréstimo de Deus, e as riquezas, os bens materiais, tudo aquilo que está conosco aqui, está. Nós não temos não temos tudo isso, nós estamos com isso, estamos ricos, estamos numa situação às vezes melhor, estamos no sexo masculino, estamos no sexo feminino, estamos como filho, estamos como pai, como marido, como esposa, enfim, seja lá o que for. Nós estamos vivendo aqui papéis. E esses papéis nós precisamos desempenhá-los da melhor forma possível, para quando retornarmos ao mundo espiritual, que a gente possa olhar para trás e dizer: eu aproveitei a minha vida, eu fiz tudo aquilo que era possível. Para a gente não se arrepender depois e implorar para uma nova encarnação, para que a gente possa corrigir os nossos erros. Então essa era a leitura da noite de hoje, no nosso Evangelho no Jeff. Convido a todos agora para fazermos juntos as vibrações pelos nossos irmãozinhos menores. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares, pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim,
pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco em mais este programa Jefa, Evangelho no Jefa, aqui pelo Jefa Sorocaba. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, pessoal.